Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então aqui falar um pouquinho sobre o português para CNU. Então é o Concurso Nacional Unificado. Vários alunos vêm me pedindo, para a gente já lançar de uma vez o curso de português para a CNU. E eu vinha segurando um pouquinho porque até então a gente não tem ainda a banca definida, a certeza de banca. A gente não sabe nada, né? Na realidade é isso. Mas com as informes que a gente vem colhendo também, então há uma possibilidade muito grande de ser a banca CESP-Sebrasp. E aqui eu já vou fazer um bem bolado com você, tá? Então a gente lançou o curso CNU, português para esse concurso nacional unificado. A gente vai se fundamentar na banca CESP-Sebrasp, tá legal? A gente tem mais de 1.500 questões comentadas de português da banca CESP-Sebrasp, então vai dar para você passear bem por todo o conteúdo. A gente tem provas comentadas também. E a banca CESP-Sebrasp, cara, estudando com ela, né? Estudando focado nela. Se vier uma outra banca, a gente vai ter muito mais facilidade de ajuste. E lógico, saindo de repente uma outra banca, tudo que a gente aqui tem, a gente vai atualizar tudo para você. Você adquirindo esse curso, logicamente vai ter toda a atualização gratuita, tá legal? Então essa é a nossa ideia. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o português CNU, tá? Aqui é o meu site, professordesterror.com.br. Então, só um dado inicial aqui, né? Só para você observar. Primeiro, a gente deixa sempre também na descrição do vídeo, né? O link ali para você clicar e conversar com a gente, com a nossa equipe aqui no WhatsApp. Você que está já aqui no curso, recebeu já o meu WhatsApp de boas-vindas, né? Então, nosso vídeo de boas-vindas, e a gente já conversou por esse WhatsApp aqui, tá? Então, a gente sempre se coloca à disposição do aluno. Então, qualquer necessidade, uma observação, uma sugestão, é só falar com a gente em resposta ao WhatsApp também, tá legal? Show de bola, belezinha? Vamos lá, então, observar o seguinte. Então, a previsão é do edital em 20 de dezembro de 2023. Nós estamos gravando aqui, tá, esse vídeo no dia 20 de outubro de 2023, depois que eu confirmei com algumas pessoas. Confirmar, não dá para a gente falar confirmação, né? Mas que a gente foi colhendo esses informes, a gente tem a ideia de que seja a banca CESP-Sebrasp mesmo. Qualquer mudança a gente muda também, sem problema nenhum, tá legal? Beleza, então o edital está previsto para 20 de dezembro, nós estamos no dia 20 de outubro. Então, até a saída do edital, você já tem 2 meses de estudo. Isso vai te colocar na frente de muita gente que vai esperar ainda o edital sair, tá legal? Então, isso já coloca você à frente de muita gente. E um detalhe muito importante, a prova será em março de 2024. Colocaram então aqui, né, no todo o planejamento, até março de 2024. A gente entende ali fevereiro, março, mais ou menos. Então você tem um tempo bom para se preparar em língua portuguesa. Tá legal? Beleza, olha só a quantidade de vagas, né? Então, dentro da sua especialidade, dentro do nível, né? Seja o nível médio, o nível de ensino superior, tá? Então, são 6.640 vagas. Então, é muita vaga. E aí, logicamente, a gente, inclusive, deixou um artigo, tem um link aqui abaixo, tá? A gente tem um artigo também que a gente fala bastante sobre esse concurso nacional unificado, para a gente ter uma ideia legal. Mas o que importa aqui é falar sobre o conteúdo do curso, tá? Então, olha só. Este daqui é o conteúdo programático que a banca CESP-Sebrasp coloca em seus concursos. É esse aqui, tá? Então ela não muda. Vai mudando órgão para órgão, mas ela não muda. Ela coloca desse jeitinho aqui. Por quê? Por que desse jeito aqui? Porque ela abarca todo o conhecimento necessário em linguagem no seu concurso, tá? Então já tem o seu estilo de cobrança. Então a gente vai se basear por aquilo que ela já vem cobrando. Ah, Terror, se mudar a banca, os conceitos gramaticais, as questões do que cobra de concordância, de acentuação, de classe de palavras, é desse jeito. Então, logicamente, a gente só vai mudar o treinamento para uma banca se de repente mudar a banca. Só isso, tá legal? Então, este é o conteúdo programático, tá legal? E aí, esta aula aqui, esse vídeo que você está assistindo agora, é a da nossa aula 0. Como dominar o português focado na banca Sebrasp, né? CESP-Sebrasp. Tá legal? Então é o seguinte, cara, o que é a banca? Qual que é a peculiaridade da banca? A banca, ela centraliza as questões
ela chega próximo a mais ou menos, aliás, ela chega próximo a 50% de questões, basicamente em cima de interpretação de texto, tipologia textual, coesão e a coerência e também a parte semântica. Então, esse conteúdo aí, ele é muito relevante, tá? Mas, então eu vou começar, quando sai um edital, eu sempre falo para o pessoal, ó, já vai direto para esses conteúdos, começa estudando por aqui, que já chega a 50% de conteúdo. Mas você tem tempo para poder estudar para esse concurso. Então, eu vou fazer uma indicação diferente do que a gente normalmente faz, tá? Eu vou pedir a você para estudar as aulas na ordem que elas foram disponíveis aqui para você. Na hora como elas foram dispostas para você aqui. Então, começando aqui na aula 1, trabalhando a ortografia na relação da acentuação gráfica. Depois, a ortografia na relação de emprego de letras e hífen. Depois, aqui na aula 3, eu faço um apanhado da classe de palavra, tá? Então, eu mostro para você aquilo que é importante em classe de palavras, que a banca não aprofunda tanto nas classes de palavras, como a gente também percebe em outras bancas. Então, não aprofunda tanto, mas aqueles conhecimentos necessários, todos eles estão ali. E aí tem um detalhe. Eu coloco tanto o material escrito em PDF, tá? Com as questões comentadas, com resumos, quanto também as videoaulas. Então, sempre tendo alguma necessidade, alguma observação ali, você vai aprofundar ali naquele conteúdo colocado e você vai praticar nas questões. Ao praticar nas questões, você vai perceber, opa, a banca, ela não pesa muito a mão na parte de classe de palavras. Por quê? Porque ela gosta de cobrar em classe de palavras, basicamente isso daqui, ó. Emprego de tempos e modos verbais, entender, por exemplo, o emprego, por que é empregado o futuro do pretérito, né? Por que é empregado o presente do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, o futuro do subjuntivo, o presente do subjuntivo, o imperativo. Então, a banca gosta de cobrar esses tempos e modos verbais. E aqui a gente lista para você uma pancada de questões. A gente tem toda a teoria necessária. Na sequência, a gente coloca um resuminho e depois pancadão de questões para você treinar bastante. Tá legal? Beleza. Colocação dos pronomes átonos juntamente com o estudo dos pronomes, tá? Então a banca gosta muito, quando vai cobrar classe de palavras, ela cobra colocação dos pronomes átonos. E uma outra coisa, quando ela cobra pronomes, ela cobra pronome naquilo que ela marca aqui pra gente como domínio de mecanismos de coesão. Isto é, o emprego de elementos de referenciação. Então tem lá, por exemplo, o pronome ele. Aí a questão pede o seguinte, o pronome ele retoma qual palavra? Aí qual o substantivo anterior que ela retomou? Ou de repente é o pronome que palavra ele retomou? Ou é o pronome seu? Que palavra foi retomada aqui pelo seu? E assim por diante, tá? Então a gente observa que a aula 14, ela basicamente é um reforço, essa parte de referenciação, ela é um reforço do que a gente estuda na aula de pronomes. Então, uma aula auxiliando a outra. Tá legal? Beleza? Vamos caminhando aqui, vamos observar. Aí a gente entra num tópico importante, que é a parte da sintaxe, tá? E aí a banca CESP, ela tem as suas peculiaridades, suas formas de cobrança, e aí eu falo, quem estuda para a banca CESP, qualquer outra banca que vier, nessa parte aqui gramatical, você está tranquilo. A forma de cobrança dela aprofunda e aí naturalmente vai te ajudar em qualquer outra banca, tá? Então, aula 6, aula 7, aula 8, 9 e 10 são aulas de morfossintaxe. Então vamos lá, aula 6. O que a gente trabalha então na aula 6? Você então entendeu anteriormente ali, nas aulas 3 e 4 e 5, você percebeu ali as classes de palavras, percebeu o substantivo, adjetivo, aí você agora vai empregar essas classes de palavras agora nas suas funções sintáticas. Então a gente tem na aula 6 os termos da oração, você vai perceber lá o que é o sujeito, o que é o predicado, você vai perceber a pontuação, não pode haver vírgula entre sujeito e predicado, como que a banca mete vírgula lá para você marcar que está errado, tá legal? Então, para você perceber que o objeto direto, o objeto indireto, são termos complementares de um verbo, e que existe também a figura do complemento nominal, que completa o sentido de um nome. Existe o predicativo,
que caracteriza um sujeito, existe o aposto explicativo, que explica algum elemento anterior, e por isso você vai separar por dupla vírgula, né, se ele estiver intercalado, por dupla travessão, por parênteses, tudo isso a banca gosta muito de cobrar. E aí a gente tem um pancadão de questões. Só de questões escritas são mais de 1.500. Então dá para você aprofundar. Só nas escritas já dá para você aprofundar bastante. Ainda temos também as questões das videoaulas, tá legal? Então isso aí vai avolumar bastante para o seu treinamento. Tudo bem? Beleza, então a parte de estrutura sintática, então a gente vê termos da oração na aula 6. Na aula 7, aí você vai perceber o período composto por coordenação. As orações coordenadas são seus 5 valores, as conjunções, quando tem vírgula, quando não tem, quando a vírgula é obrigatória, quando não é. Aí adiante, a gente vê na aula 8, orações subordinadas substantivas. Vai perceber que o que ou o se eles são chamados então de conjunção integrante, tá legal? Ah, beleza. Já para você saber também que a oração substantiva é a sua principal, não tem vírgula. Então a gente trabalha também a pontuação aqui. Aí você entra na aula 9, que é a aula de oração subordinada adjetiva. Aí o que ele vai ser chamado de pronome relativo. Ele vai ter um outro emprego nessa oração, né? Então, você vai perceber que a oração adjetiva, quando tem vírgula, é chamada de explicativa. Quando não tem vírgula, ela é restritiva. A banca adora cobrar essa diferença. Tá? Então, também trabalhando a pontuação aí. A gente entra depois na aula 10, nas orações subordinadas adverbiais. Aí você tem 9 valores semânticos, uma pancada de conjunção e locução conjuntiva, e você vai perceber que a banca aprofunda bastante na forma de cobrança, substituindo uma conjunção pela outra. A gente tem uma pancada de questões disso, tá legal? Beleza, aí a gente entra na parte então de concordância, tá? Até comentando com a minha equipe, né? Caramba, eu não consigo sair de concordância verbal e nominal. Eu costumo juntar tudo, né? Tudo no meu material, no meu computador e tal, eu costumo juntar tudo e depois eu vou separando pelas aulas e tudo mais. Então, a gente já chegou a mais de 1.500 questões comentadas digitadas. Então, teve um certo momento na semana que eu peguei e falei, agora eu vou comentar só as questões de concordância de 2023. Rapaz, eu não saía não. Ó, pancada, pancada, pancada de questão de concordância verbal e nominal. Muitas questões de concordância verbal e nominal. E aí, atrelado a isso, eu junto aqui também a parte de vozes verbais, porque tem um estilo de cobrança que aqui fica melhor você entender, e também a parte dos usos do pronome se, tá? Se ele é índice de determinação do sujeito, se ele é partícula passivadora, se ele é um pronome reflexivo e tal. Tudo isso você vê também aqui na aula 11. Já viu alguma coisa na aula de pronomes, mas aqui na aula 11 isso fica melhor, você consegue perceber melhor, já avançou no conteúdo e tem esse entendimento melhor. Regência verbal e nominal, principalmente no uso do pronome relativo. Eu vou usar de que, com que, a que, qual é a preposição que eu vou usar? Então você vai perceber isso aqui. Parte de sinal indicativo de crase. Então, quando a crase é facultativa, quando não é, tudo isso também a gente aprofunda aqui. A gente já falou dessa aula 14, né? Sobre o emprego de elementos de referenciação, basicamente em cima de pronomes. Só que também nos mecanismos de coesão, você vai perceber os elementos de sequenciação textual. Esses elementos de sequenciação textual esses elementos nada mais são do que as conjunções vistas lá nas aulas que eu falei anteriormente aqui, ó, na aula 7, 8, 9 e 10. Então, ao observar aqui, são conectivos, né? Então, por exemplo, pronome relativo, ele é um sequenciador, tá? Então, ele é um conectivo, ele vai ligar essa oração adjetiva à sua oração principal. Então, o que você vai estudar, vai reforçar lá na aula 14, você viu nas aulas 7, 8, 9 e 10. Então, esse reforço é importante. Tá legal? Beleza. A parte de reescrita de frases e parágrafos. O que acontece aqui na parte de reescrita? A banca destaca uma frase no texto, tá? Um trecho do texto, e aí ela pede, ela faz uma afirmação, se a reescrita desse trecho, tá? Se mantém com correção gramatical e sentido e tal, depois ela coloca lá em negrito para você confirmar. Vem cá, essa daqui, ela está de acordo, ela transmite o mesmo sentido do que está escrito aqui, né, no texto. Então a gente tem lá o jeito de você perceber isso que a banca cobra, né?
e aí a gente trabalha bastante com você com muitas e muitas questões. Isso aqui, a parte de reescrita, ela basicamente trabalha em cima da sintaxe, da morfossintaxe. Então aqui é basicamente uma repetição, né, de conteúdo, de cobrança e tal. Sabe de quê? Das aulas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Basicamente em cima disso. Porque um erro de crase, ela coloca na reescrita um erro de crase. Aí você vai, opa, já elimina, isso aqui está errado. Um erro de concordância, uma preposição mal colocada, que neste caso é um erro de regência, tá legal? Uma pontuação mal colocada, que aí vai das aulas 6 a 10, que são as aulas de morfossintaxe. Então tudo isso é confirmado na aula 15. Aula 16, basicamente a banca pede para você se mantém o sentido, né? Se uma palavra é sinônima da outra, se a troca de uma pela outra mantém o sentido, tá? Então, significação de palavras é um conteúdo que a banca gosta de cobrar. Reconhecimento de tipos textuais, gênero textual, a banca não cobra muito, não. Tá? Gênero textual não cobra muito, não. Às vezes vai pedir lá um artigo de opinião ou uma crônica, basicamente para você interpretar e não para você identificar qual é aquele gênero e tal. Agora, tipologia, saber diferenciar um texto dissertativo, expositivo do argumentativo, um texto descritivo, um texto narrativo, opa, a banca gosta de cobrar. E a parte da interpretação de texto, que logicamente a banca cobra muito. Tá legal? E aí, a gente na sequência tem as provas comentadas. As provas comentadas da banca Sebrasp. Para quê? Para você perceber o seguinte, eu comento a prova, então eu sempre peço, né? Antes de você fazer a prova lá comigo, você realiza a prova sozinho, marca ali quanto tempo você gastou para executar aquela prova, tá? Quais questões que você errou e tal, apontou comigo, aí você vem comigo na aula em vídeo, você vem comigo para verificar o que você errou, por que você errou, até mesmo aquela que você acertou, é interessante você assistir a aula, tá? E aí eu faço o comentário parte a parte, vou observando com você, tá? Qual é a forma de você resolver a questão, assim, assado. Ok. Quando eu terminei o comentário da prova, eu entro num bloco só em que eu falo sobre o raio-x da prova. Isto é, a questão 1 cobrou compreensão de texto, a questão 2 cobrou mecanismo de coesão, a questão 3 cobrou o uso do vocábulo C, e aí está lá na concordância, ó, esse uso do vocábulo C aqui, ó, a gente viu na aula de pronomes, na aula de concordância, aí eu vou apontando para você. Então é um estudo técnico, em que você vai perceber ali, opa, então eu passeei em todos os... É uma revisão que você faz quando você faz a prova, né? Então, eu passei em todos os conteúdos necessários para a execução dessa prova aqui. Opa, legal. E aí você vai pegando prova 2, prova 3, prova 4, você vai entendendo a dinâmica melhor da banca, tá? Vai entendendo melhor essa dinâmica da banca. Show de bola? Então, esse aqui é o perfil que a gente quer que você observe aí da banca CESP, Sebrasp. Qualquer necessidade, fale comigo aqui no WhatsApp, tá? E aí, é muito relevante, eu quero chamar a atenção aqui novamente. A gente, então, distribuiu esses assuntos todos aí previstos, né, em língua portuguesa, em 19 aulas. O terror, poxa, mudou a banca. Imediatamente surgiu alguma mudança de banca e tal, até antes do edital, eles já vão falar qual é a banca. Então, surgindo lá qual é a banca, eu já mudo, né? Ah, não é banca Sebrasp. Automaticamente eu atualizo para você o curso com questões da banca nova e vamos para cima. Terror, mas é uma banca que eu nunca nem sabia que existia e tal. Cara, vamos à caça de questões dessa banca para comentar para você. Agora, todo o conteúdo necessário, aqui tem tudo. E, logicamente, o nosso acompanhamento, tá? Como eu falei anteriormente, cada aluno que entra no curso, eu envio um vídeo para ele, chamando pelo nome, porque foi aquele vídeo gravado exclusivamente para aquele aluno que entrou no curso, está me colocando à disposição, porque a nossa intenção é ajudar você a tirar nota máxima em língua portuguesa. O tratamento com o aluno é um tratamento mais estreito, direto com o professor. Tá legal? Espero você aqui no nosso curso de português para a CNU. E você que já está na plataforma, então já siga sempre essa recomendação do estudo e qualquer necessidade, a gente está junto, é só mandar o WhatsApp. Valeu, moçada!